Este parapeito não é sobre o rio Mondego, mas sobre o rio Águeda. Eu não tenho dúvida que foi o rio que deu o nome à terra. E foi um pouco o rio que fez nascer a terra, porque vinham até aqui navios carregados de sal e era aqui que se abasteciam dos produtos da terra. Em todo caso, a Águeda que hoje existe é uma terra muito moderna. Eu vou contar a história, é uma história diferente de todas as outras, porque, a meu ver, Águeda nasce realmente do rio, mas nasce também do barro da terra e nasce, sobretudo, do talento, da capacidade de trabalho, da habilidade manual das pessoas que fizeram surgir este extraordinário fenómeno que é a indústria metalomecânica na região de Águeda. Vamos dar uma volta por tudo isso. Os senhores telespectadores sabem qual é o objetivo deste programa. É fazer conhecer Portugal pelos portugueses. É claro, isso leva-nos a lugares muito antigos, já todos a esbarrondar-se, e leva-nos a lugares novos, jovens, como este em que agora estou, que é o Centro Cívico da jovem cidade de Águeda. É uma terra nova por muitas razões. Como cidade, só é cidade desde 1985, portanto, uma cidade com pouco mais de uma dúzia de anos. Como vila, mesmo como vila, é uma vila moderna, uma vila da Dona Maria, uma vila de 1834. E hoje é uma terra mal lembrada. Eu recordo-me perfeitamente, a minha profissão de advogado trazia-me muitas vezes ao Porto. Bom, e eu passava sempre por Águeda. Quando chegava aqui a Águeda, lembro-me, subia-se assim uma subidinha, atravessava-se uma ponte sobre um rio muito bonito, depois havia uma praça com vários cafés. Eu entrava ali num café, era o café moderno, geralmente entrava, bebia qualquer coisa, enchia os pulmões de ar e dizia: bendito seja Deus que aqui já estou no norte. Agora, não sei porquê, mas diz há muitos anos, há mais de 12 anos, que eu venho ao Porto e não passo por Águeda. Que raio é que aconteceu? Foi Águeda que deixou de existir? Não. Águeda está aqui e continua a crescer. O que fizeram foi a autoestrada. As autoestradas, como sabem, são muito boas, a gente vai muito mais depressa, só que não passa por terra nenhuma. E foi por isso que eu já tinha saudades de Águeda. E vim hoje aqui à jovem cidade para lhes falar de Águeda, uma cidade onde o que é verdadeiramente importante não é o passado, é o presente. E oxalá que seja o futuro. Águeda, como terra nova que é claro que não possui monumentos muito antigos. Mas na região não faltam coisas notáveis. O mais antigo monumento histórico, que aliás está classificado como monumento nacional, é a igreja da Trofa do Voga. Estou-lhes a falar precisamente na igreja da Trofa. Tem aqui altares de talha barroca, preciosos, são do melhor que existe em Portugal. Olhem para aquele pormenor,
aquilo é realmente maravilhoso. Mas o que faz a celebridade da Igreja da Trofa é este panteão, chama-lhe o Panteão dos Lemos. O Panteão dos Lemos é aqui na Capela Mor, um fidalgo, Duarte Lemos, mandou fazer uma sepultura para ele, vemos-lo aqui, está de joelhos, está a orar, é uma belíssima escultura sepulcral, está armado aqui de guerreiro. E à volta, a toda a volta, estão arcos com os restos do pai, da mãe, de um avô. É realmente, como dizem, o Panteão dos Lemos. Este Lemos era um homem notável, era muito arrogante, era considerado o homem mais soberbo e arrogante do seu tempo. Ele fez frente ao Afonso de Albuquerque, quando o nosso grande Afonso de Albuquerque decidiu ir conquistar Goa, ele fez-lhe frente e disse: eu não vou, é um erro, conquistar Goa é um erro. Bom, o problema era este. Os primeiros portugueses a chegarem à Índia julgavam que podiam dominar o comércio oriental só com os navios. Aquilo era, no fundo, um império marítimo. Nós andávamos nos navios por aqueles portos e controlávamos o movimento comercial. Quando chegou o Afonso de Albuquerque entendeu que não, que isso não era bastante. Tínhamos que ter em terra fortalezas onde nos apoiássemos. E era com guarnições em terra, com canhões, com torres, com fortalezas, que a gente ia dominar a Ásia. Era um projeto ambicioso, grandioso, sem dúvida, mas não faltava razão aos que, como este homem, diziam: como é que um país tão pequeno vai ter forças para dominar um continente tão grande? De qualquer maneira, ele esteve lá, revoltou-se, veio-se embora e veio para aqui. Ele deve ter ganho muito dinheiro, porque ganhou dinheiro para fazer esta bela capela. Os Lemos depois deixaram muito solto na história. Olhem, o neto dele fez face ao Filipe de Espanha, e quando Portugal cai sob o domínio da monarquia espanhola, ele foi até ao fim pelo pretendente português, Dom António, prior do Crato, e por isso o governador espanhol, que era o cardeal Alberto, mandou-o meter na cadeia e condenou-o à morte, condenou-o a morrer degolado. Bom, estavam já a preparar a execução quando uma santa que havia naquela altura, era a Soror Maria da Visitação, a famosa Santa da Anunciada. Era uma santa, era tão santinha, imaginem, todas as sextas-feiras, as mãos, os pés e o lado sangravam como as próprias chagas de Cristo. Todo o país andava fascinado por aquela traumatizada, a Santa da Anunciada. E a Santa mandou pedir ao cardeal Alberto: cardeal, poupe lá a vida deste fidalgo. E o cardeal, perante o pedido de uma santa, claro, perdoou. O homem foi degradado, mas depois voltou à pátria. Salvou a vidinha, que era o mais importante. Quanto à santa, havia lá no convento, isto passa-se na Anunciada, ali no centro de Lisboa, pé da avenida, havia lá uma senhora que, por acaso, era filha da Violante de Andrade, quem já lhes tenho falado. Uma filha da Violante, que era pintora, também sabia o que era pintar, e porque as freirinhas todas iam beijar a chaga da santa. E aquela, quando beijava a chaga da santa, dizia que aquele sangue lhe cheirava muito a óleo de linhaça. Bom, e olhem, meteram pedidos, lá conseguiram que o bispo de Lisboa mandasse fazer um exame. O exame era, com um esfregão com potaça, lavar a mão. É claro,
desapareceu a chaga, ela tinha as mãos tão sãs como eu tenho as minhas, graças a Deus. Era uma impostora. Bom, mas olhem, lá que fez o milagre de salvar a vida ao Lemos, isso fez. E que o Lemos era um homem valentão, também era. Passados uns anos, o Lemos ia na ponte de Coimbra, a cavalo, quando houve do lado de lá uma rastolhada, muita gente. Quem era? Era o Filipe, que vinha lá, o rei, vinha a passar a ponte. Agora vejam, então o nosso fidalgo, o que é que faz? Passa por Sua Majestade, portanto tem que se apiar, joelhar, beijar a mão, ou não faz. Não. Vira ao cavalo e foge, vai a correr, a fugir, a desfugir. Mas um homem foge assim diante de outro, não foge. Ele não podia nem ir para a frente nem para trás, só podia ir para o lado. E o que é que ele fez? Puxou pelo cavalo, obrigou a saltar sobre o paradeiro da ponte e mergulhou nas águas do rio Mondego. Digam-me lá se não era um homem decidido. Eu estou a falar-lhes aqui junto da pedra com o antigo brasão de Águeda. Reparem, é uma pedra talvez do tempo do rei Dom Luís. Enfim, tem aqui o manto e aqui representavam o que eles entendiam ser as armas de Águeda, é as 5 quinas de Portugal e 2 pinheiros. Eu suponho que são pinheiros, 2 grandes árvores que representam aqui a mancha florestal. E por baixo, isto é que é engraçado, isto. A Romanis Eminium. Isto quer dizer, não está aqui, reparem, não está a palavra Águeda. Está no tempo dos romanos, chamava-se Emínio. Era um orgulho aqui dos eruditos locais. Águeda, no tempo dos romanos, era a importante cidade de Emínio. E puseram isso aqui no seu brasão. Este brasão que estava na antiga Câmara Municipal, estão a ver o que era a antiga Câmara Municipal, ela foi demolida para fazer esta que é a moderna. O que aconteceu a certa altura foi que em Coimbra encontraram uma lápide que demonstrava, sem qualquer margem para dúvidas, que a antiga cidade romana de Emínio tinha sido em Coimbra. A cidade chamava-se Emínio, depois mudou para lá o bispo de Conímbriga. As pessoas, quando iam despachar algum assunto com o bispo de Conímbriga em Emínio, diziam que iam a Conímbriga e assim Emínio passou a dizer-se Coimbra. Hoje não há dúvida nenhuma a esse respeito. Portanto, aqui a nossa Águeda teve que pôr de parte o seu orgulho genealógico. Não tem nada a ver com Emínio. Águeda não pode orgulhar-se do passado, só pode orgulhar-se do presente. Bom, olhem, lá retiraram a pedra e então arranjaram um outro brasão. Também tem graça essa história dos brasões, porque o brasão que pediram para Lisboa à Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos, e os arqueólogos lá em Lisboa disseram, bom, isto é terra de bom vinho, puseram aqui 4 cachos de uva, é terra de boa madeira, puseram aqui umas árvores, é terra onde passa o rio Águeda, puseram aqui as ondas de um rio, e está feito o rio, as árvores e a vinha. Pronto, e tudo isto é a Vila de Águeda. Bom, mas quando a terra foi elevada à cidade, tenho agora aqui o novo brasão, cá está o vinho, mas já não são os cachos todos. Entre os cachos de uvas
está uma roda que representa a indústria. Portanto, o vinho, a indústria, as árvores antigas e as ondas do rio Águeda. É o que se chama um brasão reciclado. Eu suponho que é um caso pouco frequente, esta coisa dos brasões irem mudando com o tempo, porque agora é uma roda, o que será amanhã. Francamente, penso que os brasões devem ser intemporais. Mas é verdade que hoje o que marca esta cidade, além do seu rio, é a riqueza florestal, é o vinho, mas é, sobretudo, uma indústria cada vez mais ativa. E como foi possível que em pouco mais de um século nascesse assim uma cidade com esta envergadura? Bom, é claro, há muitas hipóteses, eu vou dizer a minha. Águeda está implantada numa região de barros, muito rica de barro. Quando começa o desenvolvimento urbano, nos princípios do século XIX, instalam-se, onde há barro, grandes unidades cerâmicas. Estou-lhes a falar numa fábrica de cerâmica, uma. Perguntei quantos tijolos destes fazem aqui por ano. Disseram, olha, mais ou menos 1 milhão por mês, portanto 12 milhões por ano. Mas aqui na região não somos só nós. Há mais 30. Ora, 30 fábricas a fazer 12 milhões por ano dão 360 milhões de tijolos. O meu telespectador naturalmente nunca viu as contas destas, mas pense, para construir uma habitação, um fogo, onde residam 4 ou 5 pessoas, isso não chega a gastar 10 mil tijolos. Significa que só aqui na região de Águeda faz-se todos os anos uma cidade para mais de 120 mil pessoas residirem. Bom, começa no barro, começam a fazer tijolo, fazem a telha, mas continuam a fazer cerâmica de todas as qualidades. Reparem agora já nas obras de arte que estão a ver. A origem destas grandes fábricas cerâmicas foram pequenas olarias, onde se fazia a louça de barro, peças humildes. Do mesmo modo, enquanto havia as olarias, também havia pequenas oficinas de ferreiro, forjas, onde eles faziam as enxadas, os sachos, os pregos para os barcos. Ainda hoje há algumas. Bom, e esses pequenos ferreiros desenvolveram-se e hoje são uma indústria metalomecânica extremamente importante. Eu estou-lhes a falar numa moderna unidade metalomecânica aqui da terra. É claro, não são todas como esta, mas fábricas de metalurgia há aqui no concelho perto de 300, faturam todos os anos 20 milhões de contos e mais de 30% é lá para fora. Fazem-se aqui ferragens para muitos países do mundo, para a América, para a Inglaterra, para a Espanha.
Tenho aqui uma peça que acho bonita. Isto é um batente de porta. Quando se vai à Inglaterra, em Londres, em Downing Street, toda a gente tem na porta um batente assim. O que poucos sabem é que foram feitos em Águeda. Dos aparelhos em que se especializou a metalurgia de Águeda foi a bicicleta. Não é favor nenhum proclamar a cidade de Águeda capital da bicicleta em Portugal. No nosso país há 5 fábricas de bicicletas, pois 4 são aqui em Águeda. Eu estou a falar-lhes numa delas, uma fábrica que fabrica bicicletas realmente excelentes, isto são, enfim, é o mais aperfeiçoado que há. Aqui são cerca de 200.000 bicicletas por ano que se fabricam aqui na área, no concelho, 200.000. Elas são exportadas para a Espanha, para a França, para os países do norte da Europa, é claro que também se vendem em Portugal, mas aqui o portuguesinho prefere o automóvel. O automóvel, ao contrário da bicicleta, é muito mais caro, gasta gasolina, polui o ambiente, provoca dívidas no banco, estraga a cidade, não há onde estacionar. O automóvel transforma a cidade no inferno. Bom, mas o português antes quer andar de automóvel. Em toda a Europa, hoje, está a progredir a bicicleta que não polui, a bicicleta que não tem ruído, é silenciosa, e a bicicleta que nas horas de ponta anda mais depressa do que o automóvel. Eu é com gosto que venho aqui e que repito isto. Águeda, capital da bicicleta. Aqui esta região do Baixo Voga foi sempre um local de passagem entre o norte e o sul. E como era lugar de passagem, era um lugar de hospitalidade, um lugar de albergaria, um lugar de dar de comer a quem passa. E acho que é daí que vem a tradição de uma excelente comida que aqui se serve. É famoso o leitão aqui de Águeda. Até há partidos, há quem ache lá de baixo o da Mialhada que é melhor, há quem pense que aqui o de Águeda é mais saboroso. Eu não tomo partido, conheço os dois, mas o meu prezado telespectador venha aqui, prove um e prove outro e depois julgue por si. Só as decisões que nós tomamos de acordo com a nossa própria cabeça têm valor. Venha cá, prove o leitão e julgue por si.